O plano diretor de Londrina, que é aquele que dita as regras do município, né? O que pode, o que não pode, se isso aqui é área residencial, isso aqui é área comercial, isso aqui é área industrial, pode ter posto de gasolina, pode ter posto de saúde, pode ter isso, pode ter aquilo. No plano diretor de Londrina tem a possibilidade de alteração para que os bares em áreas residenciais fechem às 18 horas. Aí você pensa comigo, a mesma pergunta que o Buganza fez ontem, né? Mas caramba, mas bar não abre às 6? Como é que vai fechar às 6? Quem é que vai no bar no meio da tarde ou vai no bar de manhã? O pessoal sai do serviço. Eu não frequento o bar, mas tô falando de quem frequenta. A galera sai do serviço, vai no barzinho, ou quer se divertir, vai no barzinho, quer ter um happy hour com os amigos, vai no barzinho, mas é à noite, não é de tarde. A Bruna Mello tá comigo nesse assunto porque rendeu uma polêmica danada, né, Bruna? A Bruna, inclusive, conversou com a Abrazel, que representa os donos de bares e restaurantes. Eles acham essa determinação completamente absurda por aqui, hein, Bruna? Pois é, pá. Uma grande polêmica da cidade. Esse assunto, quando foi divulgado desta forma, é um assunto que vai ser discutido, ainda não tramitou na Câmara de Vereadores, não temos uma resposta concreta sobre isso, mas mesmo assim já gerou muita polêmica, porque precisa ser discutido e inclusive deve ir para a discussão da população. Então, o melhor que nós fazemos agora é avisar o que pode ser colocado aí em Londrina. Quando nós falamos sobre a área residencial com bares, a primeira coisa que nós lembramos é da Rua Paranaguá. Rua Paranaguá que tem muitos condomínios, prédios, residências, etc. E também muitos bares, restaurantes. É uma rua que tem vida própria, é um ponto de encontro atualmente aqui em Londrina, né? Já foi na Higienópolis, já foi em outras ruas, mas agora o ponto de encontro está realmente na Rua Paranaguá. E isso preocupa muito porque, embora venha de uma reclamação de alguns moradores que forma algazarra ter até muito tarde bares e tudo mais, também vem a parte dos comerciantes, que você perder ali o seu alvará, perder o seu ponto de comércio impacta de forma imensa, né, no financeiro da família e também na economia da cidade. É um assunto a ser discutido por conta desses vários pontos de vista que nós conseguimos perceber. E o IPU, né, o Instituto de Planejamento Urbano de Londrina, ele está com essa proposta aí para ser conversada. O que pode acontecer? Para nós conseguirmos entender como está a Rua Paranaguá, o que está movimentando lá, quem frequenta a Rua Paranaguá, como que é a Rua Paranaguá aqui em Londrina, nós fomos até lá ontem à noite com o Rafael Sanches e o Rodrigo Marques e preparamos uma reportagem para entendermos esse cenário, como que é essa vida noturna, por que deve funcionar depois ou por que não deve. Vamos acompanhar essa reportagem primeiro para a gente discutir mais sobre esse assunto depois. A Isadora completou 24 anos nessa terça. Para comemorar, ela reuniu os amigos e foi até um bar na Rua Paranaguá durante a noite. Eu sempre estou saindo com meus amigos, assim, a gente se reúne em bares. Normalmente é sempre após o horário de trabalho, né? E hoje eu resolvi escolher um barzinho também para comemorar meu aniversário. Já o Victor e o Roberto trabalharam juntos e sempre depois do expediente rolava uma cervejinha. Até para jantar, às vezes, né? Correria, você não tem tempo para fazer comida, você vem num barzinho para tomar uma cerveja, relaxar e já jantar, né? Mas esse rolê no barzinho, tomar um chopp no happy hour, acompanhar os amigos, trocar uma ideia na mesa do bar, tudo isso pode estar com os dias contados, porque uma proposta do IPU pretende alterar o plano diretor de Londrina e, com isso, mudar o horário de fechamento de bares em áreas residenciais para 6 da tarde. A medida deve ser enviada à Câmara em 30 dias e ainda vai passar por audiência pública. A Rua Paranaguá seria um dos principais pontos afetados com ela. Entre os frequentadores dos bares, a opinião sobre o fechamento às 6 da tarde é praticamente unânime. Eu acho extremamente ridículo essa proposta, até porque os trabalhadores normalmente eles saem às 6. E o único período de descanso, de lazer é após o trabalho. Um absurdo. Para começar, vai fechar postos de trabalho. Londrina não aguenta mais um baque desse, principalmente depois da pandemia. Nós estamos conseguindo nos reerguer agora. Eu acredito que serviço e bares é o que está sustentando a cidade. Desemprego foi o que aconteceu com esse homem. Ele não quis se identificar,
mas disse que o estabelecimento em que trabalhou por 9 meses na Paranaguá tem passado por problemas financeiros desde o fim do ano passado. Ele foi demitido há 2 meses. No final do ano passado já começou algumas restrições do estacionamento, depois começou a Copa do Mundo, aquela confusão que passou praticamente no Brasil inteiro mostrando. E depois daquilo começou a ter bastante blitz, bastante, como que posso dizer assim, bastante restrições aqui com o pessoal, com os bares da Paranaguá. E isso foi minando os clientes do meu antigo emprego, até a ponto que ficou insustentável eles manterem um funcionário, e eu acabei perdendo o emprego. Até hoje não consegui receber ainda por causa das dificuldades que a empresa vem passando. E depois de novembro praticamente ficou impossível trabalhar aqui. O Júlio mora na própria Rua Paranaguá há 3 décadas. Quase todos os dias à noite vem fazer um happy hour com a namorada e diz que não se incomoda com o movimento. Eu não vejo como problema, porque não há, onde eu moro, por exemplo, eu não escuto nenhum barulho daqui, de nenhum bar, inclusive. E eu moro praticamente do lado deste estabelecimento. Vamos lá, a Silvana falou o seguinte: Parra, boa tarde. Como fechar os bares às 18? Já pensaram na quantidade de pessoas que sobrevivem trabalhando nos bares? Garçons, músicos, fornecedores de bebidas, de alimentos. Não seria melhor combater a causa do que sacrificar empregos e empresas? Como você disse, vão matar o cachorro para exterminar o carrapato. Que absurdo. Parra, não concordo com o fechamento dos bares após as 18. Existem projetos querendo abertura 24 horas do comércio, que inclusive já passou na Câmara, tá? O fechamento dos bares às 18 vai acarretar em fechamentos de estabelecimentos e muitas demissões. O que os bares têm que fazer é cumprir a lei. Não concordo com fechamentos, Parra, é mais um atestado de incompetência do poder público, que por falta de inteligência para tratar casos pontuais decreta proibições. É assim como imóveis desocupados, com uso de cães para guarda, presos em correntes que não abrem residências para fiscalização. Aqui, ó, um monte, tá chovendo no nosso WhatsApp. Tem outros aqui, deixem os donos de bares trabalharem, Parra, que coisa chata. É só disciplinar, para que não haja barulho para não incomodar aqueles que hoje têm. Parra, sou totalmente a favor de fechar os bares. É uma verdadeira bagunça com drogas e bebedeiras, sem contar as brigas. Na Rua Paranaguá, então, nem se fala. Sobre os barzinhos, Parra, tem gente que trabalha, vai ficar sem emprego? Enfim, muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. 991210893. A Bruna segue comigo porque ela conversou com a Abrazel. Eu imagino, Bruna, que a Abrazel, caso haja uma medida como essa, eles devem entrar na justiça. Seguindo o que aconteceu lá atrás da pandemia, por exemplo, imagino que eles vão entrar na justiça. Porque o impacto seria muito grande em termos de geração de emprego e geração de renda aqui para a cidade. Justamente o que o Henrico, que é o presidente da Abrazel, fala. E é interessante que ele estava acompanhando essa reunião sobre o novo plano diretor aqui de Londrina. E por isso, acompanhando ali, por ser advogado também e presidente da Abrazel, que ele tem uma opinião formada que essa não é uma medida que vai beneficiar de alguma forma Londrina. E que para ele isso seria também um jeito de deixar em pontos muito específicos da cidade o entretenimento. O entretenimento não estaria espalhado por várias regiões de Londrina, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste. Estaria, então, em apenas um ponto que as pessoas precisariam se deslocar. E isso envolve também, além de bares, entram restaurantes, entram casas ali de shows. É um assunto que é muito amplo e parar às 6 da tarde significa que é parar sempre, porque algumas pessoas, alguns estabelecimentos só abrem às 6. Sobre isso, nós conversamos também com o Henrique da Abrazel e ele explica esse ponto de vista também desse modo de colocar em só uma região o entretenimento, que não é benéfico de nenhuma forma para a cidade. Vamos acompanhar a entrevista. A gente ainda até hoje não tem uma definição do que é entretenimento, nem a nível nacional, nem a nível municipal. Acontece que Londrina, ao contrário de outras cidades, por exemplo, a gente pode pegar aqui a nossa vizinha Maringá, ela, na verdade, Londrina não tem incentivado a promoção do comércio nesse setor, né? No setor de eventos, no setor de bares, no setor de restaurantes e outros eventos, shows, a gente pode colocar também como buffet infantil, etc. Tá todo mundo dentro do mesmo balaio. Todo mundo é da parte de eventos, todo mundo é da parte de entretenimento. E o que está acontecendo nessa proposta é que eles querem setorizar isso para algumas regiões só de Londrina. Ou seja, eles querem excluir regiões como Paranaguá, a quadra de baixo, a quadra de cima, pegando inclusive a JK. Querem excluir a parte da Montevidéu, da Caracas, aqui na região do Guanabara, região da Gleba Palhano, a própria Madre Leônia Milito.
também a questão lá da Harry Prochet e da Valdemar Sprangler. São regiões nobres de Londrina, onde tem muitos estabelecimentos como restaurantes, como bares. E essas regiões não vão poder ter mais, não é que vai poder ter com alguma condição. Não vai poder ter mais nada com entretenimento. E é exatamente isso que a gente está achando que é um absurdo, né? Que é totalmente abusivo e até inconstitucional. Porque, além de não ter a definição do que é entretenimento, uma televisão pode ser considerada como entretenimento, a gente está nas mãos aí de uma proposta que ainda assim falta muita discussão e diálogo público. Mensagens de você de casa. Parra, eu acho um absurdo fechar os bares, esse horário. Outra aqui, a lei do silêncio, Parra, não é cumprida. Os barzinhos causam muito barulho pelos frequentadores que ficam às 5 da manhã, por exemplo, gente tomando na rua, culpa da Prefeitura de Londrina, que liberou alvarás irregulares apoiados pela Câmara, sem respeitar excessos de bares numa zona residencial. Tá aí, pessoal opinando sobre o outro lado também. Se isso acontecer, Parra, eles vão fechar as portas nesses locais. Não seria viável fechar às 18 horas. Na verdade, esses horários, muitos estabelecimentos estão abrindo as portas. Esse pessoal está pensando de um jeito que eu não entendo. Ô Parra, regime militar agora não vão poder nem ir pro barzinho depois das 18? Sem nenhuma noção, o fechamento dos bares às 18 horas. Ô Parra, sou contra o fechamento, pois é um sustento para muitas famílias e querem abrir o comércio à noite. Será que não vai ter bares abertos também no centro? O Eduardo Rocha fala para transformar o Calçadão, por exemplo, um local de vários barzinhos, como acontece em Curitiba, no Lago da Ordem. A minha opinião, eu não sou frequentador de bar, saio esporadicamente com a família, mas assim, a minha opinião é a seguinte: se existem problemas, vamos corrigir os problemas, não vamos atacar o todo. É impossível que uma cidade do tamanho de Londrina, desenvolvida, rica do jeito que é, cheia de pessoas inteligentes, não consiga colocar em prática as leis já existentes, ou crie-se novas leis para que os limites sejam respeitados. Quem quer curtir um barzinho, quem quer se divertir, como mostrou lá aniversariante, comemorando 24 anos, quer curtir sem incomodar os outros, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você quer ir num barzinho ouvir lá uma musiquinha, um pop rock, um sertanejo, tudo certo. Chegou no horário, acabou. Deu 10 horas, final de semana deu 11 horas, acabou o barulho. Ou o barzinho que quer ter música, faz um isolamento acústico. Pessoal, quem quer acompanhar com música é dessa parte do bar para cá, beleza? Tem uma porta aqui que isola o barulho. Quem vai apenas beber, comer uma porçãozinha, conversar, viver, vai ficar nessa outra parte aqui, beleza? Só que não pode ter barulho, né? Eu vou ter uma música ambiente bem baixinha aqui, porque eu não posso incomodar o pessoal do prédio que está aqui do lado. Eu não posso incomodar a casa da senhora que está aqui do lado, que tem que trabalhar amanhã cedo. Não é muito simples, não parece muito simples. O que falta, no meu entendimento, é a aplicação do que já existe. Uma aplicação de verdade. E como eu já falei, parece que a Prefeitura de Londrina pega no pé de certas coisas e esquece de outras. Já falei sobre árvore aqui. Você cortar uma árvore na frente da sua casa, brota um fiscal lá, quinhentão de multa. Assine e paga. Agora, para os barzinhos que incomodam, e incomodam demais a vizinhança. Os caras que excedem, sabe? Meia-noite, 1 da manhã, o povo conversando na rua, quebrando garrafa, bebendo no meio da rua, fazendo poste de banheiro, fazendo jardinzinho de pinico, aí não dá. Isso a gente não vai compactuar. E ouça, do mesmo jeito que você tem o seu direito de beber até as 11 horas, até a meia-noite, ficar lá se divertindo, o cara tem o direito de dormir cedo e acordar cedo, porque ele tem que trabalhar, ou ele simplesmente quer dormir. Então é muito mais fácil você disciplinar do que simplesmente proibir. Ah, não pode mais, 6 da tarde tem que fechar. Eu acho ridículo esse projeto, eu acho ridículo. E acredito que a Prefeitura vai recuar. Diante de toda a repercussão que está tendo na cidade, a Prefeitura vai repensar e vai dizer, não era bem assim. Era uma possibilidade, nós vamos conversar, nós vamos fazer audiência pública, nós vamos analisar. Escreve o que eu estou te falando. Eles vão voltar atrás e esse negócio não vai para frente. Disciplina é uma coisa, proibição eu não vou concordar. 1h29,